Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana, sou analista aqui da Fundação. Eu sou responsável pelas áreas de segurança alimentar, de fomento à filantropia e imunização. Então, eu perturbei muitos de vocês nos últimos dias, nas últimas semanas. É um prazer estar aqui com vocês. Mandar um oi para o pessoal de Louveira, que parece que temos uma caravana de Louveira. Aqui na Fundação, nós sempre nos guiamos por evidências em todas as nossas ações de advocacy e grant-making, e nessa área de imunização não podia ser diferente. Por isso que nós, junto com o nosso departamento de pesquisa, identificamos a necessidade de entender melhor o fenômeno da hesitação vacinal, e foi assim que chegamos a essa pesquisa, que foi conduzida pelo nosso departamento de pesquisa, juntamente com o departamento de ciência política da USP, que trata de hesitação vacinal de imunização de crianças e adolescentes no Brasil, uma pesquisa inédita que está sendo lançada agora. E, bom, eu vou chamar aqui para apresentar essa pesquisa o Dr. Marcos Paulo Lucas Silveira, que é o nosso chefe do departamento de pesquisa. Palmas para o Marcos. Ele vai ser o moderador dessa mesa. A professora Lorena Barberia, do Departamento de Ciência Política da USP. E o professor José Cássio de Moraes, que é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Vou passar a palavra para o Marcos, que vai moderar a mesa. Obrigada. Bem, muito obrigado a todos. É uma felicidade estar aqui na moderação dessa mesa, com dois grandes profissionais que estudam há muito tempo já. Lorena, à frente da Rede de Pesquisa Solidária. Qual que é o nome completo, Lorena? Sempre erro. Em Políticas Públicas e Sociedade da Universidade de São Paulo, que teve uma atuação muito central durante a pandemia, né, ali fazendo muitas pesquisas de apoio à política pública durante a pandemia da Covid-19, passando a virar uma referência sobre políticas públicas de saúde, e professor José Cássio, com o grande nome de pesquisa sobre imunização e vacinação no país. Hoje nós vamos aqui apresentar uma pesquisa original, com dados originais. Ainda nós estamos apresentando uma parte desses resultados, né, extremamente fresca, né, a pesquisa que vai ser apresentada pela professora Lorena Barberia. Acho que eu já passo a ela sem mais delongas, depois a gente coordena o debate. Muito obrigado. Ok. Obrigada. Eu vou ficar de pé, porque, como a Brigina, vamos seguir o estilo de ter sempre alguém falando de pé, um pouquinho para ajudar nas falas. Eu vou, como o Marcos falou, eu sou cientista política, mas a minha área de trabalho é na avaliação de políticas públicas, e eu ministro as disciplinas de métodos quantitativos. Então, trabalho muito com as áreas... Vocês estão ouvindo uma música? Sim. Ok. Não é minha apresentação. Parecia que era Halloween, não? Estava começando o Halloween. Então, trabalho muito na área de avaliação de políticas públicas com métodos quantitativos, ensino econometria, análises com dados de surveys. Estamos fazendo disciplinas no departamento também de aprendizado de máquina. Então, em geral, como o Marcos falou, durante a pandemia, comecei a trabalhar como coordenadora científica da rede de políticas públicas, procurando ajudar a trazer cientistas sociais para o debate sobre a resposta da pandemia, mas também trabalhando de uma forma interdisciplinar e procurando dialogar com outras disciplinas. E nesse espírito, temos trabalhado muito com a Brigina, com o José Cássio, ao longo da pandemia, e especificamente na área de crianças e adolescentes, procuramos muito, tanto nos artigos que temos escritos sobre vacinação e a demora
em vacinas chegarem às crianças e adolescentes no Brasil, a gente procurou também tratar da questão da educação, do ensino remoto e, uma vez que voltaram às aulas presenciais, as políticas e como foi a reabertura para o ensino presencial durante a pandemia. Então, isso tem sido meu trabalho prévio. Como o Marcos falou, hoje estamos aqui para apresentar uma pesquisa inédita, que é uma pesquisa que coordenamos e trabalhamos estreitamente com a Fundação Setúbal e queremos agradecer muito o apoio da Fundação e também da equipe que nos auxiliou e nos ajudou muito em pensar o questionário e as perguntas que queríamos procurar trazer. E acho que é super importante por tudo o que eu expliquei, que o contexto da pandemia nos inspirava muito para querer, neste momento, apresentar e entender e ter uma radiografia melhor do contexto atual e do que pensam os brasileiros sobre a vacinação de crianças e adolescentes. Então, o projeto e esta pesquisa estamos apresentando são dados preliminares, a gente pretende aprofundar e desenvolver artigos científicos e mais aprofundados sobre as questões que vou apresentar aqui e outras que estão no instrumento que ainda não trabalhamos e não estamos divulgando hoje. Essa pesquisa ela foi uma pesquisa de opinião pública com a população adulta brasileira de 18 anos ou mais, uma amostra nacional de 2.129 adultos que foram entrevistados em suas casas durante o período de 29 de julho a 3 de agosto, e ela é representativa das 5 regiões do Brasil. Dos adultos que foram entrevistados, nós estamos aqui vamos discutir as respostas dos adultos que, quando foram perguntados, foram identificados como um pai ou uma mãe de um filho. E aí, desses adultos, temos 1.309 entrevistados, 61% da amostra. E essas pessoas fizemos várias perguntas que vamos só apresentar aqui algumas respostas para procurar trazer alguns assuntos que queríamos discutir hoje. Então, a primeira pergunta que fizemos foi, perguntamos após as pessoas verificarem e nos informar sobre o fato de eles ter filhos e a idade dos filhos, uma pergunta sobre se eles vacinaram seus filhos. Então, aqui estamos nesta primeira figura, ela está reportando qualquer adulto que tem filhos. Isso quer dizer que aqui temos pessoas que têm filhos, que os filhos hoje têm 30 anos, 40 anos, até filhos que têm 0 anos, não? Então, em geral, o que esta primeira figura está reforçando é que, ao longo de todas as regiões do Brasil, de uma forma muito consistente, há uma porcentagem elevada, de entre 80% a 89%, dependendo da região do Brasil, afirma se vacinei os filhos. A cor mais clarinha é a porcentagem que respondeu não, e o cor mais verdeado são as pessoas que responderam muito pequenas, só apareceram na região do norte e do sudeste, que falam algumas vacinas sim, outras não, e não sabe ou não quis responder o cor mais escura verde ao lado. Então, esta primeira figura, ela está falando adultos em geral com filhos. Para os adultos que tinham filhos e que esses filhos eram filhos menores de 14 anos, nós fizemos perguntas sobre todas as vacinas que estão no calendário do Programa Nacional de Imunizações. Então, aqui está listada essas perguntas ou essas vacinas que foram exploradas no questionário, perguntamos sobre elas e sobre a vacina contra SARS-CoV-2. Então, a gente fez essas perguntas aos pais. E aqui
Então, para esse mesmo grupo, pais que têm filhos, pais e mães que têm filhos igual ou inferior a 14 anos, o que mostra a figura 2 é que a proporção de pais e mães que afirmam ter vacinado os filhos com todas as vacinas, e isso é super importante nós deixar muito claro, perguntamos todas as vacinas indicadas por os profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros. Aí, nesta pergunta da figura 2, reforça que, nesse grupo, as porcentagens que afirma ter vacinado os filhos é ainda superior, não? Então, chegando a... aqui estamos só colocando quem falou sim e quem falou não, para deixar bem claro, temos excluído daqui quem falou que não sabia ou não queria responder. E os que falaram que sim, algumas foram incorporados na categoria sim. Então, a gente, de novo, estes dados eu acho que são importantes em afirmar essa questão do elevado apoio que existe em adultos com filhos, de afirmar ter vacinado os filhos por indicação de profissionais de saúde. Uma das questões que estamos querendo discutir e que nós temos a intenção de explorar em maior profundidade no estudo, existe um longo trabalho na área de estudar os fatores que ajudam e contribuem para as vacinas chegarem às crianças. Tem sido proposto uma abordagem pensando no que se chamam as 3 Cs, não? Que eu acho super importante também reforçar essa figura e mostrar o que ela está procurando comunicar. Ela está mostrando 3 Cs, 3 círculos, que o que chega para nós estar discutindo, o que leva de fato as vacinas ser colocada nos braços das crianças e dos adolescentes, a gente precisa pensar na confiança, na complacência e na conveniência. Então, cada desses conceitos envolve vários indicadores, várias formas de nós conseguir mensurar. Quando estamos falando de confiança, não somente confiança nas vacinas em si, mas no sistema e como vão ser administradas e chegar essas doses nas crianças. Quando estamos falando na questão de conveniência, quão fácil é o acesso a essa proteção. E a questão da complacência é uma questão muito importante de falar em um contexto brasileiro, um contexto onde temos um elevado aumento, comparativamente, estamos estudando e fazendo análises comparativas com a África, no caso do HPV ou em outros lugares. Temos que lembrar que é um país com uma trajetória e um programa muito importante, bem sucedido, institucionalizado, com abrangência nacional de alta cobertura vacinal. Então, dado esse contexto, esse é um contexto importante porque isso ajuda a entender a complacência, como as pessoas percebem os riscos envolvidos em doenças específicas. É importante que cada uma tenha uma especificidade importante para nós pensar. Mas os círculos são importantes para reforçar que é muito difícil isolar cada desses indicadores e mensurar especificamente sem considerar os outros conceitos e como também contribuem para a decisão de uma vacina chegar em uma criança. Então, nós estamos com a intenção, na pesquisa, de explorar esta abordagem e utilizar este conceito para entender as atitudes, as opiniões dos pais e as mães sobre a vacinação. Perguntamos para esses pais com filhos de 14 anos e menos, qual é a razão que eles enumeramos várias razões, pensando nas 3 Cs, e pedimos para eles identificar se essa motivação é uma motivação importante para ajudar a explicar
por que eles vacinam os filhos. E aqui estamos mostrando para as regiões do Brasil a proporção de pais que concordam que evitar sintomas leves e graves de uma doença representam razões pelas quais decidem vacinar seus filhos. De novo, aqui estamos mostrando que quantos pais selecionaram essas respostas como uma das motivações. Passando à questão da confiança, aqui estamos mostrando de novo como a confiança na segurança das vacinas representa uma razão pela qual eles decidem em vacinar seus filhos. Lembrando que eles poderiam selecionar ambas, não? Porque existe uma lista, eles poderiam selecionar entre toda a lista os números. E a proporção de pais que concordam que a facilidade no acesso à vacina e a existência de campanhas é uma razão pelas quais decidem vacinar seus filhos. De novo, mostrando que existe, acho que em todas essas figuras, uma questão de que são razões que temos concordância na maioria da população nessas regiões sobre esses fatores serem importantes, mas existem variações interessantes e importantes nas regiões que merecem a pena nós estudar melhor. E trazemos aqui como um exemplo a discussão e as evidências que a pesquisa nós encontramos sobre meningites. Então, lembrando que a meningite é uma doença que a gente teve uma epidemia muito importante no Brasil, nos 70, no estado de São Paulo, e é uma doença que a gente queria entender a percepção dos pais e a intenção de dar essa vacina específica. Então, aqui estamos mostrando a resposta em porcentagem por região dos entrevistados, de novo, pais com filhos de 14 anos ou menos, que concordam plenamente, concordam em partes, discordam totalmente ou em partes com a afirmação: tomar a vacina contra a meningite é importante para prevenir sintomas da doença. Aqui, de novo, se vocês veem, discorda totalmente, é o verde mais escuro. E só achamos uma parcela muito minoritária que discorda totalmente. Discorda em partes também não foi a resposta. Então, em geral, quando perguntamos sobre e utilizamos, estamos trazendo esse exemplo para mostrar que quando falamos de uma especificidade, de uma doença específica com uma experiência conhecida de que ela foi um problema importante no Brasil e que existe uma percepção sobre a preocupação com ela, os pais, em geral, existe uma elevada proporção da população em todas as regiões que concordam que tomar a vacina é importante. Mas, como eu expliquei, temos muito interesse em pensar nas escolas e como estamos trabalhando na área de aproximar as questões da saúde pública dentro das escolas. Então, perguntamos sobre a vacinação dos filhos nas escolas. E eu quero reforçar que eu achei estes resultados muito importantes pensando nos 3 Cs, sim? E também contextualizando no contexto recente que a gente precisa lembrar, no qual foi muito discutido a questão de que durante a Covid e a vacinação das crianças contra SARS-CoV-2, houve uma exigência de ter audiências públicas, houve a discussão dos pais ter que dar uma autorização expressa sobre a vacinação dos filhos sobre SARS-CoV-2. Então, era muito interessante para nós pensar na vacinação das escolas, porque os pais não estão presentes na vacinação. Então, uma questão que envolve conveniência, porque os filhos estão na escola durante um horário que é mais conveniente, tem aspectos de conveniência, mas tem aspectos de confiança também envolvidas em autorizar as crianças a ser vacinadas nas escolas. E os pais, quando a gente pergunta sobre Covid-19, perguntamos sobre três casos: Covid-19, influenza e HPV.
E aqui estamos apresentando os resultados para o Brasil e para cada uma das regiões. E o que nós vemos é que a grande maioria, em nenhum lugar achamos menos que 80% dos brasileiros que não concordam que fazer campanhas para vacinação dos filhos nas escolas seria uma questão que eles apoiam. 82% no Brasil para a Covid, 88% para influenza e 88% para HPV. Eu acho que esses resultados a gente precisa comemorar, porque é uma pergunta nova que dá uma luz muito importante para mostrar que a gente precisa entender muito melhor o que está acontecendo com as dificuldades e a percepção sobre os pais querer ou não querer, ou ter hesitação ou não sobre vacinação. E o fato também do que nós temos estado falando na primeira mesa, sobre desafios com abrir frascos, doses, ter doses que podem ser perdidas e que as escolas poderiam ser um lugar muito interessante para nós aproveitar melhor algumas vezes vacinas que são muito difíceis de nos dispensar, pensar nesta alternativa. Então, trazemos estes dados, acho que são dados muito importantes, esperamos que ajudem os gestores e as políticas públicas. Acho que fortalece um diálogo e uma discussão importante sobre isto como uma afirmação. O que estamos falando de que existe apoio elevado à vacinação em crianças é constatado até incluindo na vacinação nas escolas. Essa é uma oportunidade ou uma contribuição que esperamos que ajude neste momento a fortalecer a discussão. Então, resumindo, nossas conclusões nesta pesquisa são que os adultos com filhos continuam considerando a imunização uma parte importante e integral dos cuidados da saúde das crianças e os adolescentes. A adesão na vacinação é superior a 75% quando consideramos adultos em geral que têm filhos. E quando pensamos em adultos que têm filhos de 14 anos ou menos, essa adesão, essa afirmação que vacinaram seus filhos é ainda maior, em 98%. As pessoas, quando a gente discute ou perguntas específicas sobre o caso da meningite, isso se confirma de novo. 98% dos pais com filhos de 14 anos ou menos afirmam que consideram dar a vacina da meningite é muito importante. E 80% dos entrevistados com filhos, esses em geral, então não estamos falando só filhos de 14 anos ou menos, estamos falando os adultos na pesquisa que afirmaram ter filhos. Então, estamos voltando à amostra de 60% aproximado da amostra total. 80% desses entrevistados concordam que com campanhas ser oferecidas nas escolas para vacinar os filhos. Então, esses nossos resultados preliminares, e eu queria aproveitar e agradecer muito a equipe das pesquisadoras que têm trabalhado comigo. A Isabela está aqui, as outras não estão aqui comigo, e especialmente o Cássio, que tem sido super parceiro desde sempre nestas áreas. É uma pessoa que aprendo muito sempre. Estou com certeza aqui discutindo com ele, vamos aprender ainda, continuar aprendendo mais. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Eu já vou passar a palavra para o Cássio, depois a gente abre para o público em geral e eu faço algumas considerações pontuais. Obrigado. Bom, queria inicialmente agradecer o convite, principalmente vindo da Associação de Setúbal, que a gente conhece já, o Dr. da Santa Casa. Tivemos várias oportunidades de conversar a respeito de vacina, a respeito do problema de doenças em crianças. Então, me sinto orgulhoso de poder participar desse encontro.
esse assunto de vacina sempre a gente é meio adicto a isso, né? A gente começa a estudar vacina, a gente fica se vicia, né? E a gente, eu pelo menos não espero nunca me livrar desse vício, porque acho que é um dado importante. E a gente viveu vários momentos do programa, né? Eu vivi a implantação do programa com as coberturas, com poucas vacinas, com as coberturas vacinais muito baixas, né? Com poucos locais para a população acessar as vacinas. Pois vimos uma ascensão importante do programa, chegando a níveis ideais, invejáveis em nosso mundo. E depois, a partir de 2016, a gente observa uma queda da cobertura vacinal. E se tem discutido-se muito o motivo dessa queda da cobertura vacinal. Quais são os fatores que possam interferir? Então, o estudo que a Lorena coordenou faz parte desse conjunto de pesquisas que tentam abordar esse aspecto complexo que é a respeito de vacina. Porque a vacina envolve muitos atores. Envolve a questão dos produtores das vacinas, envolve a questão da gestão federal, estadual, municipal, envolve os profissionais de saúde, envolve a população em geral, né? Porque nós temos hoje um calendário de imunização que abrange desde o nascimento até o falecimento da pessoa, né? Então, o programa hoje não é mais um programa de criança, mas sim um programa que abrange todas as faixas etárias. E sempre tem colocado em discussão a questão da hesitação vacinal como um dos motivos para explicar essa queda. Eu concordo que é um dos motivos, mas sempre eu estou colocando, baseado nesse estudo também, baseado nos estudos que a gente faz, que isso não pode ser uma desculpa para não ter ações de diferentes níveis, principalmente ações governamentais para a melhoria da cobertura vacinal. Nós vemos nesse trabalho, como vimos na pesquisa que eu comentei agora há pouco, com mais de 37 mil crianças, que existe uma confiança importante no programa de vacinação. Então, essa confiança nem sempre se traduz numa cobertura vacinal, mas um percentual muito pequeno disseram que não confiam. E especialmente, confiam na vacina que o governo fornece, porque o grande fornecedor das vacinas no país é o governo, né? Apesar de alguns dissabores que tivemos a respeito de fake news, a respeito de vacinas, ainda existe uma confiança nas vacinas. Isso não necessariamente se traduz numa cobertura vacinal, como já falei. Outro dado que vou comentar de importância é a questão da complacência. Existe, no caso da meningite, todos querem, pelo menos na percepção, disseram que era importante vacinar. Mas essa percepção pode variar de doença para doença. Então, no nosso estudo, a gente encontrou que cerca de 20% acham que não precisam mais se vacinar, e estamos correndo o risco de ser reintroduzido, né, doenças que a gente já, como a questão da poliomielite, né, que não é mais uma grande preocupação da população e nem dos profissionais de saúde, muitas vezes, certo? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que reforçar. Doença está no mundo, circula, provoca formas graves, e ela precisa, então, ainda ser motivo de preocupação, né?
lembro das primeiras campanhas de vacinação da Campólio, em que se mostrava uma criança em cadeira de rodas, numa janela, vendo os outros meninos brincando, jogando bola, e ela não podendo, porque estava com paralisia infantil. E aí, fala a matéria dizendo, a mãe não vacinou. Se a mãe tivesse vacinado, a criança não estaria assim. Então, é muito fácil culpar os outros. Tá? A gente acha que temos que ter um sentimento de culpa e um sentimento de como progredir. Né? Não podemos ficar só uma catarse dizendo que não podemos fazer nada. Com relação à conveniência, a gente foi abordado uma das formas dessa conveniência, ou seja, de facilidade de acesso à questão das escolas, que é um outro modo e que realmente a gente precisa retomar, que, na minha opinião, para ter uma boa cobertura com a vacina no HPV, não adianta ficar esperando o adolescente, né, numa unidade básica, porque adolescente, até para suas características, ele muitas vezes se considera um super homem, uma super mulher que não fica doente. Então, por que eu vou buscar, por que eu vou frequentar uma unidade básica? Então, a gente basta ver qual é a frequência de adolescente nas nossas unidades básicas de saúde. É um percentual pequeno. Então, nós temos que ir ao encontro deles. E o encontro deles se dá nas escolas. Né? Então, acho que isso é Agora, é fácil vacinar a escola? Também não é fácil. A gente teve, por exemplo, aqui em Bertioga, uma reação psicogênica numa escola, né? E com a vacina do HPV, e teve uma repercussão na mídia muito grande, mas que se mostrou depois que não havia nenhuma alteração orgânica, é apenas uma reação psicogênica, que hoje foi criada uma denominação para essa situação. E, com relação também à conveniência, nós temos que facilitar o acesso da população aos nossos serviços de saúde. A gente vê vários relatos, e a Virginia comenta também, que existe uma dificuldade do funcionamento do serviço de vacinação, por exemplo, cumprindo todo o horário que a unidade está aberta. Então, isso começa a haver limitações de horários, porque tem o pessoal que trabalha com saúde, com vacina, tem que exercer outras atividades na unidade, que são atividades importantes, mas isso desfalca a questão da vacina. A falta de capacitação, levantada pelo encontro, mostra que também gera uma insegurança aos vacinadores. São muitas vacinas, tem diferentes esquemas, e com isso pode gerar, então, uma falta de motivação por parte dos vacinadores, e isso, logicamente, chega até os responsáveis pela criança que levam ela. Então, acho que isso é um problema. Outro problema muitas vezes você tem dificuldade de acesso aos postos de vacina, por falta de recurso, por distância, etc. Então, acho que isso a gente tem que se insistir que as unidades básicas estejam o mais próximo da população. As populações vão crescendo, vão se expandindo, e nem sempre a expansão das cidades é acompanhada pela expansão das unidades. As escolas têm uma maior distribuição do que as unidades básicas de saúde. Outro problema que tem é a questão quando chega na unidade para vacinar. Ao chegar na unidade de vacinar, a gente tem outros obstáculos. Um é a questão, por exemplo, de falta de vacina. Mas temos conversado, não sei se é a mesma opinião que a Brigina, mas quando eu faço a apresentação do inquérito de cobertura vacinal, muitas vezes elas falam, olha, a gente fala que não tem vacina porque não é o dia de abrir o frasco. Eu prefiro, é melhor dizer que não tem vacina, porque quem é o culpado é que está em cima de mim, tá certo? Do que enfrentar a população
dizendo que não tem a vacina. Então, esse é um problema que tem que ser abordado. É um problema simples? Não. Nenhum problema é simples com relação à vacinação. Todos são complexos. A gente temos que atuar de uma forma conjunta, abordando vários aspectos da hesitação, do funcionamento do serviço, etc. Mas nós temos um campo fértil. Qual é o campo fértil? Ainda temos confiança por parte da população com relação à vacina, pelo menos com essa pesquisa e com a pesquisa que também eu coordenei. Então, acho que é essa, e tem um processo de divulgação que deve ser muito enfatizado, certo? Quando nós vamos adotar alguma estratégia de vacinação, nós temos que chegar ao público, né? E o que a gente viu em muitas campanhas de vacinação, que eram campanhas que eu chamava de campanha secreta. Por que era secreta? Nem o profissional de saúde, então a gente ia no restaurante, lá perto da Santa Casa, conversar com os colegas, né? Perguntar, você está sabendo que está tendo campanha de multivacinação? Não, não sei. Como é que a gente, se um profissional de saúde não sabe, como é que a gente quer que a população saiba que está tendo uma campanha? Tá certo? Então, esse é um processo de divulgação, e uma divulgação com todos os meios, levando em conta as mudanças que a gente teve na forma de adquirir informação por parte da população. Nós temos usado toda essa área, que é bastante desenvolvida para o bem e para o mal, para que haja uma comunicação com a população. Tá certo? Então, acho que esse é um ponto. Não adianta também uma unidade de saúde abrir no sábado sem que a população saiba, porque ela não está acostumada a ir no sábado a se vacinar. Ou seja, nós temos que melhorar a conveniência da população. Tá certo? Então, isso é um processo importante, que mostra aqui, nessa pesquisa, que a gente tenha podemos visualizar algumas estratégias essas que, felizmente, agora o Ministério está incrementando, está adotando, no sentido de melhorar a cobertura vacinal. Então, nós temos muitos aspectos a serem abordados, e eles têm que ser abordados de uma forma conjunta. Então, essa reunião que discute a questão como o gestor está trabalhando para a melhoria da cobertura vacinal, como as pesquisas estão mostrando quais são os fatores que estão contribuindo para essa cobertura vacinal. Vamos ter depois uma experiência de uma atuação frente a uma unidade para como melhorar esse processo de vacinação. E, à tarde, nós temos a questão da comunicação. Então, essa reunião está abrangendo vários aspectos que são importantes para a gente ter sucesso na melhoria da cobertura vacinal. Se cada um trabalhar por si de uma forma isolada, ou cada problema não ser abordado, ou esse conjunto de problemas, a gente não vai conseguir ter esse sucesso na melhoria da cobertura vacinal. Então, acho que já passei o tempo, né? Muito obrigado, Cássio. Bem, eu já vou, em breve, abrir para perguntas. Eu só queria fazer uma colocação a respeito da pesquisa, que acho que, olhando de uma perspectiva de política pública, acho que tem um resultado bastante interessante, né, que deve ser ressaltado, que me parece que teve muita repercussão na mídia, muitos estudos falando, na verdade, nós temos multifatoriedade na questão da queda vacinal, mas sem ressaltar entre quais Cs foca-se o problema, né? Como se tivesse uma distribuição homogênea de fatores que estavam gerando a queda vacinal. O que os resultados preliminares dessa pesquisa estão mostrando é que, pelo menos, por mais que tenha algum elemento de desejabilidade social, de você dizer que vacina, é muito coerente a resposta ao longo do questionário, que sugere que, sim, a população brasileira é favorável à vacinação e
muito provavelmente, dá a vacina em seus filhos, e que o problema talvez não esteja, então, mais na confiança, ou esteja em menor grau em confiança, algum elemento de complacência, sem dúvida, vacinas deixa de ocorrer a doença, pessoas optam por não tomar, mas o elemento de conveniência parece ser fundamental. Né? Você tem aí um elemento que daí sim a política pública tem que agir, e você consegue ter mais clareza de responsabilidades também aqui, porque se a conveniência está tendo, é possível mudar. Né? Acho que isso é uma mensagem importante da pesquisa. Eu vou abrir para público. Renato, por favor, professor. Bom, parabéns pelas apresentações. Eu acho que a Organização Mundial de Saúde coloca mais 2 Cs já nessa situação dos 3 Cs, que é o contexto e a comunicação. Eu acho que esses 2 Cs acho que são tão importantes quanto os determinantes de baixas coberturas vacinais. A gente vivenciou na pandemia, o contexto de uma pandemia, o contexto de regiões abaladas politicamente por outras iniciativas, questões de acesso com muito dificuldade, contextos religiosos muitas vezes envolvidos nisso, e comunicação que abrange tudo isso. A percepção da população da necessidade do risco está muito linkado hoje no mundo digital com essa comunicação efetiva da importância da segurança e de tudo que se refere à vacinação. Eu acho que um país muito desigual como o nosso, o Cássio lembrou bem, não há uma receita única. Eu acho que a gente, enquanto não pensar estrategicamente de políticas diferenciadas para cada região do país, a gente também não há uma saída única para um problema tão complexo. Eu acho que a gente precisa conhecer. A Lurdinha tem algumas experiências que ela vai compartilhar com a gente mais tarde, mas eu acho que há determinantes locais das baixas coberturas envolvem tudo isso. É bom a gente ter esse olhar geral, que a confiança permanece. O Cássio disse bem, o terreno é fértil, mas se a gente não entender que cada localidade precisa de ações específicas e muitas vezes completamente diferentes, o que faz alguém não se vacinar na região dos Jardins, aqui em São Paulo, certamente não é o mesmo motivo que vai fazer alguém não se vacinar no interior do Rio Grande do Sul, ou na região ribeirinha da Amazônia ou do Nordeste. E um segundo ponto que eu queria só salientar é em relação à vacinação escolar. Claro que todo mundo deseja, claro que todo mundo sabe que as crianças estão na escola, claro que todo mundo sabe que precisa reforçar essa parceria, mas nós temos que lembrar que a vacinação escola só vai resgatar atrasos vacinais da criança pequena. E, claro, vai vacinar o adolescente que está na escola. Mas nós não vamos resolver o problema da baixa cobertura do 1º e 2º ano de vida com vacinação escolar. Aqui no estado de São Paulo, o último número que eu tive é que 60% das crianças do estado não frequentam nenhuma unidade escolar antes de 2 anos de vida. Então, nós não vamos conseguir resolver o problema das baixas coberturas vacinais no 1º ano, 2º ano de vida com vacinação escolar. Ela é super necessária, mas como estratégia única, certamente não vai funcionar. Vamos fazer uma rodada, depois eu retorno, tá? Acho que o lado de cá já está há algum tempo. Pode ser. Já tem umas perguntas. Pode ser aqui? Pode. Tá bom. Brigina, né, já estive antes aí do COSEN São Paulo, Conasens. Parabéns, Lorena, pela sua pesquisa, pelos resultados que você trouxe, fundamentais. Eu acho que certamente podem colaborar bastante com as nossas estratégias e a complementação que o Cássio fez. Obrigada, Cássio, como sempre, brilhante. Lorena, eu fiquei com uma dúvida, porque sobre a sua pesquisa, quando você questiona da vacina de meningite, que sua pesquisa indicou que todos consideram importante, no entanto, a gente tem uma baixa cobertura vacinal, né, dessa doença. Então, queria que vocês pudessem comentar um pouquinho o que será isso. Será problemas do sistema de informação? Ou o que é? Porque as pessoas, na sua entrevista, demonstraram reconhecer a importância dessa vacina, né? Aí eu queria falar também, achei muito importante você falar, quando você citou confiança, que, além da confiança nas vacinas, você falou, eu achei muito importante sua fala, que a gente precisa ter confiança no sistema,
A gente precisa ter confiança no sistema de saúde, precisa ter confiança no SUS, precisa ter confiança nas autoridades sanitárias, no vacinador que está lá na sala de vacina. Eu acho importante a gente trabalhar nesse sentido e recuperar a confiança, que eu acho que, né, as falas... E aí a gente tem que citar as falas do governo anterior, né, desqualificando a vacinação ou desprezando a vacinação, certamente isso interfere na confiança. E eu acho que o Ministério da Saúde vem recuperando isso de modo muito bom. Mas eu queria também dizer que o projeto Imuniza SUS fez um encontro nacional no Congresso do CONASENS, em julho, onde os municípios puderam apresentar suas estratégias. Então, muitas estratégias de fazer vacinação fora da sala de vacina, em escolas, inclusive, e isso tem dado muito resultado, sabe? E, inclusive, estratégias intersetoriais. Então, a prefeitura organiza um evento no final de semana, onde vai oferecer outras estratégias de saúde, além da vacinação, para promover a adesão, né, da população à saúde integral, etc. Eu queria compartilhar que está acontecendo uma movimentação importante das equipes locais em buscar estratégias diferenciadas. Obrigada, Lorena, pela sua pesquisa e pela sua palestra. Ô, gente, eu sou Lurdinha Maia, né? Eu coordeno o Departamento Médico de Biomanguinhos Fiocruz, mas eu estou com o projeto com o doutor Akira Roma pela reconquista das altas coberturas vacinais em 2 estados. Eu queria te falar, Lorena, que a gente está abordando com as escola enquanto promotora de saúde. Nós estamos trabalhando com aqueles pedagogos que fazem tal. A última coisa que a gente aborda, porque são eles quem se oferecem, é ter uma vacinação na escola. Isso está sendo o último encontro que a gente fez agora, tinha mais de 90 entre atenção primária, vigilância com imunização, e os pedagogos, diretores da educação. Eles colocaram todo o sofrimento deles, que eles têm também na educação, houve um compartilhamento com a saúde, e esse está começando, né, um namoro entre o processo educacional com saúde, etc. e tal. Então, qual é o papel da escola enquanto uma promotora de saúde, não para abrir para ir lá e vacinar. Ir lá e vacinar é uma consequência desse trabalho. Então, eu queria saber de ti se, na pesquisa, teve alguma coisa que abordasse nesse sentido. Isso é uma coisa. A outra coisa, Brígida, eu fiquei admirada também, porque teve aí na pesquisa tua falando da questão da gravidade. Mais grave do que meningite, todo mundo tem medo de meningite, né? Se botasse sarampo, difteria, nem tanto, mas meningite. Então, isso também me chamou a atenção. Obrigada. Rapidinho. Parceira. Bem, muito obrigada pelo estudo, Lorena. Você trouxe aí uma luz muito importante com relação à confiança, complacência, conveniência. E aí eu vou focar na conveniência, que me parece que foi o mais afetado. A gente está falando de acesso. Sim, escola é o local. Eu acho que o Programa de Saúde na Escola, o PSE, é um programa que a gente precisa, enfim, o Ministério já está avançando, mas fortalecer ainda mais essa relação de saúde na escola. Ir atrás das crianças não vacinadas, uma busca ativa vacinal também, uma boa estratégia para enfrentar a dificuldade do acesso. Mas eu vou trazer aqui um outro serviço que pouco está sendo falado, que é a assistência social. E a gente sabe que o Bolsa Família, uma das condicionalidades do Bolsa Família é a criança estar com o cartão vacinal completo. Como que a gente pode... E aí, Renato, chegando nas crianças de 1º e 2º ano de vida, né?
porque não estão na escola, de fato. Ainda, educação infantil, creche, é quase um sonho no Brasil, não realizado. Mas chegar nessas famílias mais vulneráveis, que têm, muitas vezes, o acesso à unidade de saúde mais difícil, é uma estratégia de ouro que a gente precisa dar luz, precisa avançar, né? E, por sinal, amanhã estamos lá na conferência do COGEMAS, no Recife, falando de busca ativa vacinal. Então, vamos atrás também da assistência social, pessoal. É um espaço, uma oportunidade de ouro que a gente não pode deixar passar. Era só um comentário, quando a gente fala de escola, também inclui o CRAS nessa história. Obrigada. Vamos retornar, então, para você, Lorena. É só pedir 5 minutinhos, mais ou menos, por causa da questão do tempo. Tá? Obrigado. Obrigada pelas perguntas e também, Cássio, sempre pelo aprendizado. Acho que uma questão que eu esperava você trazer, e eu vou trazer de nossas conversas, que acho me tem ajudado muito. Nós temos falado da complexidade do calendário vacinal e como isso é importante a nós entender a complexidade de estudar esse calendário e conhecimento sobre essas vacinas. E aí temos discutido muito essa questão, pensando na parte prática que temos estado discutindo, a forma que é anotado qual vacina você tomou, o que ela protege, contra qual doença. Toda essa questão, e temos que falar de uma coisa que a gente não tem falado aqui tanto, e eu estou falando dos pais e as mães hoje, mas tenho falado muito ao longo da pandemia, insistido que a gente tem que dar uma voz às crianças e eles precisam ser partes deste diálogo, não? Então, dar uma vacina não é só ela no braço, é dar a consciência, o empoderamento que dar ser protegido contra uma doença infecciosa. E durante a SARS-CoV-2, a gente, por muito tempo, essa mensagem ficou confusa para as crianças. É leve, não é muito preocupante. Por que eu preciso tomar uma vacina sobre SARS-CoV-2? Essa questão foi muito politizada com as crianças e os adolescentes. Então, a gente tem estado discutindo muito de que a clareza de eu entender qual vacina eu estou tomando e criar uma criança e uma adolescente conscientizado e um pai e uma mãe conscientizado que eu estou protegida contra esta doença específica é importante. Ao mesmo tempo, a gente tem estado falando com o Cássio que a pentavalente, a hexavalente é mais complexo explicar para um pai, uma mãe, ou para uma criança e um adolescente. Hoje estamos dando a hexavalente para você e começar a discutir por 5 minutos porque a hexavalente é importante. Então, acho que, Brigina, o que você está discutindo e por que escolhemos trazer esse exemplo da meningite é porque temos estado discutindo muito com o Cássio essa questão da complexidade de entender e perguntar e fazer uma pergunta aos pais sobre quais vacinas eles dariam para os filhos, considerando essa complexidade. E eu confesso que é uma questão que a gente, por isso que estou enfatizando, são dados preliminares que eu acho que a gente tem que aprofundar e entender. E precisamos das pesquisas como está liderando o Cássio, que são muito mais difíceis de fazer com inquéritos, mas aí um pouco que trazendo com a questão das escolas, quando você entra na escola cada ano, você tem a oportunidade de entregar o calendário de vacinação nas crianças. É uma ótima oportunidade para nós entender melhor, de uma forma muito melhor, o que está acontecendo nas escolas. Olhando os comprovantes, traz como você atualizou o seu calendário, quais foram as novas que você recebeu este ano. Especificidade é importante. A vacina da HPV começa quando temos 9 anos. 10 anos é o dia, é o ano que a gente deveria estar focalizando em fazer esse tipo de pergunta e diálogo com as escolas. Então, acho que esse é o tipo de questões que temos estado discutindo muito com o Cássio, e ele tem, eu vou deixar você talvez falar, essa questão da caderna,
da digitalização? Acho que dois aspectos rápidos. Uma, eu acho que a nossa saúde escolar está com muita deficiência. E temas que anteriores a respeito que foi colocado, a questão da saúde mental, né? Acho que tem que ter um processo mais amplo de abordagem nas escolas, e na qual a vacinação é um ponto muito importante, tá certo? Mas tem que ter essa amplitude, né? Qual é a pergunta? Essa da carteira. Bom, uma que a gente está, e parece que a Unicef está apoiando, que a gente tenha uma carteira de vacinação digital, não uma carteira morta. Quer dizer, não simplesmente como foi feito o registro no Covid, em que estava lá 1 dose, 2 doses. Precisa tomar outra? Não precisa. Acho que nós temos que ter uma carteira digital viva, dinâmica, e que alerte para o responsável da criança que ela está em atraso, ou que ela tem uma data agendada para ir para a unidade. Então, pode mandar um SMS, qualquer forma disso, né? A unidade tem essa informação, olha, estou para receber na semana que vem essa criança. A criança não veio? Bom, vamos buscar a estrutura para ter uma busca ativa, porque hoje não se sabe, não tem busca ativa. Ou seja, uma carteira que seja dinâmica e que seja mais fácil o registro. Você pode ter um QR Code na vacina, um QR Code na caderneta, um alimenta o outro, como já temos muitos exemplos. E hoje temos toda a tecnologia para isso, né? E na hora que qualquer cidadão, um professor, um diretor, vê a carteira de vacinação, ela saiba que a carteira está em dia. Hoje, precisa fazer curso de hieroglifos para poder entender uma carteira de vacinação. Nós temos mais de 38 mil fotos de carteira. Tem de tudo. Tudo que vocês imaginam que possa ter numa caderneta, tem. Tá certo? Então, acho que precisa simplificar um pouco. E hoje temos tecnologia. Tem que ser uma prioridade, temos que melhorar o sistema de informação, mas temos que melhorar o sistema de informação para o responsável. Que o responsável tenha consciência daquilo. Que muitas vezes a pessoa não sabe que tem que receber a outra dose. Uma carteira digital viva, dinâmica, interativa, pode melhorar essa questão. Então, como já quase que vai abrir um alçapão aqui, se eu não parar de falar, para não correr risco disso, eu me servo. Foi fácil mediar, todo mundo respeitando todos os horários. Isso é uma exceção no mundo brasileiro. Muito obrigado. Realmente terminamos precisamente no horário. Agradecer muito Lorena novamente pela parceria, pelo apoio e confiança em aceitar tocar essa pesquisa. Meu agradecimento pessoal a isso. Muito obrigado, Cássio, também. Agradecimento a todos que estão aqui. Acho que agora eu já chamo a Amanda para fazer a abertura da próxima mesa sequencial a essa. Muito obrigado a todos.